É revoltante. O pai pega a criancinha, leva, fala para a mãe, são gêmeos. Aí fala assim para a mãe, olha, eu vou levar, né, a menina lá para o açude para tomar banho comigo. Só que ele larga a criança lá, gente. Deixa a criança lá sozinha. Sozinha. E a criança, olha aí, ó. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com o Ricardo, ele que está neste caso, e vamos saber também, né, qual foi o município, onde aconteceu, né, esse caso. É muita irresponsabilidade de um pai levar a filha para o açude, sair para beber e deixar a criança lá para morrer. Deixou a criança lá sozinha, gente. Já está conectado, Ricardo? Agora sim. Pronto, Ricardo, agora estamos te ouvindo. Conta pra gente mais detalhes. Você me disse então que a própria comunidade encontrou a criança lá, né? Exatamente, foram os moradores lá da localidade de Vagalume, na zona rural do município de Ipueiras. Eu dizia que Ipueiras fica na região que compreende também a Ibiapaba, porque a Ibiapaba não é só serra, tem a parte do sertão da Ibiapaba também, e Ipueiras está contemplada dentro dessa área. E foi lá que esse caso, Ipueiras, né, foi lá que esse caso aconteceu. Os moradores, quando avistaram a criança boiando, eles correram para salvar a menina, o instinto de qualquer pessoa que vê uma criança de apenas 3 anos de idade se afogando. Quando retiraram a criança da água, ela já não tinha mais os sinais vitais. Os moradores da região acionaram a polícia, que acionou o conselho tutelar, e ambos foram para o local, chegaram lá, constataram a morte da criança e acionaram, né, a equipe médica para fazer a constatação de maneira oficial. A equipe médica foi ao local e realmente a criança já não tinha mais os sinais vitais. Os moradores contaram à polícia que por volta das 11 horas viram o pai tomando banho no açude e a criança também estava por lá, né? Tomando banho também na parte mais rasa desse açude. E aí depois só viram o pai. A criança não foi mais vista. Testemunhas lá no local contaram que esse homem, o Mariano Rodrigues Neto, de 31 anos, já estava bebendo desde cedo. E por volta das 11 horas, ele estava totalmente alcoolizado. E tentou ir banhar no açude justamente para ver se melhorava, né? Para ver se ficava melhor. Não sei como é que a pessoa quer melhorar e quer beber mais. E aí o que acontece? Quando ele foi, essa criança o acompanhou. E ele alegou que a perdeu de vista, Ronaldo, e voltou para casa. Chegando em casa, ele caiu, ele desfaleceu de tão bêbado que estava, segundo testemunhas. A mãe, essa é a questão que mais intriga, é justamente o comportamento da mãe. A mãe viu que ele chegou sozinho, não viu a criança. Nós estamos falando de uma criança de 3 anos de idade. Nós não estamos falando de uma criança de 7, 8, que tem costume de ir para a casa do vizinho, brincar e voltar depois. 3 anos de idade, que qualquer ausência preocupa qualquer ser responsável nesse mundo. A mulher não se preocupou. A criança ficou lá, ela nem tomou conhecimento. Quando a polícia chegou, perguntou pela criança, ela disse, não, a última vez que eu a vi foi por volta de 11 horas, quando ela foi para o açude com o pai. Aí o pai volta, ela não volta, e aí a mulher nem demonstra preocupação, e depois que descobre que a filha está morta, reage também com uma frieza assustadora, segundo os moradores lá da região. Nós conversamos com pessoas que têm fontes ligadas lá na região e essa foi a percepção de quem mora lá no local. Em razão de ter sido o pai que levou essa criança ao açude, ele foi conduzido para a delegacia regional do município de Crateús. Lá foi apresentado ao delegado. E o delegado não viu outra maneira de resolver essa situação a não ser autuar o homem por crime de homicídio. Se vai ser doloso ou culposo, isso daí vai ficar a cargo aí da justiça, né? Que vai definir se vai condená-lo por culposo ou por homicídio doloso. Agora, um homem que perde totalmente os sentidos depois de ingerir muita bebida alcoólica, vai para o açude, leva uma criança, mesmo sabendo dos riscos que tem de uma criança dentro de água, né, dentro de um açude, que aqui é raso, ali de uma hora para outra já fica fundo, tem seus riscos, o perigo. E depois que a criança some, ele inconscientemente volta para casa despreocupado. E o que é pior, a mãe, que segundo informações não estava
embriagada, pelo menos não há relato disso, age da mesma forma que agiu o homem que estava fora dos sentidos em função de ter ingerido muita bebida alcoólica. É uma situação realmente estranha, só o homem foi indiciado, mas isso não impede que essa mulher depois seja ouvida e o desdobramento desse caso resulte também no indiciamento dessa mãe, que é mãe ainda de um bebê de 8 meses e do irmão gêmeo dessa criança, que também tem 3 anos de idade e que ficou em casa. Diante dessa situação toda, a população lá está revoltada com esse descaso, né, com essa criança, com a falta de cuidado, com a irresponsabilidade que resultou numa tragédia para os irmãozinhos, para a própria família e para os moradores, né, que acaba tendo contato com a criança e passando a nutrir um sentimento de admiração, de carinho e que vê a criança morrendo de uma forma como essa. O caso continua em investigação pela Delegacia Regional de Crateús. O Mariano, o vulgo pai, né, Ronaldo, está preso e a gente vai continuar acompanhando o desdobramento desse caso para saber de que forma a polícia e a justiça irão encarar o comportamento da mãe, a frieza, a indiferença, mesmo se tratando de um ente querido, de um filho, viu, Ronaldo? Olha, eu acho aí, nesse caso, a irresponsabilidade dos dois. Tanto do pai, né, e da mãe também. Que sabe que o marido, ele bebe, já saiu de casa ali já embriagado, né, e deixou ali o marido levar a criança. Responsabilidade dos dois. Não é para menos que ele está preso. Tá, esse é o homem, como disse o Ricardo, o vulgo pai, né? Que era para ser chamado de pai. Mas tem como chamar de pai, gente? Um irresponsável desse, que bebe, larga a criança de 3 anos, 3 aninhos, a menininha, 3 aninhos no açude, para morrer afogada e volta para casa. Deita na sala e vai dormir. E larga a criança lá para morrer. É muita irresponsabilidade. Ricardo, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Temos outros assuntos. Vamos continuar, Ricardo, acompanhando aí os desdobramentos deste caso.